Bem, vamos já passar direto ao assunto em que os resultados de umas empresas justificam o preço da ação e outras não. Grandes tecnológicas como a Nvidia, Google, AMD estão a crescer as receitas, lucros e cash flow a um ritmo muito grande. E há uma grande procura por infraestruturas de inteligência artificial, como se vê nos resultados recentes da Nvidia, em que 75% do crescimento das vendas está associado aos centros de dados e 91% vem desse ramo. Portanto, aqui não está a ser só contada uma história bonita como foi no ano 2000 na bolha de .com. Aqui existem dados reais. No entanto, o mercado está a antecipar depressa demais o crescimento para os próximos anos e isto faz com que os múltiplos aumentem muito. Ou seja, o mercado está a pagar hoje por lucros que ainda serão entregues nos próximos anos e isto cria um risco de sobrevalorização se o crescimento abrandar ou se houver demasiado otimismo. Portanto, há várias empresas em que os fundamentais não justificam os preços. No entanto, é importante olhar para 5 pontos dentro da empresa para entender a sua robustez. E o primeiro, se é um crescimento estrutural, que é quando a tecnologia muda a forma como as empresas operam durante muitos anos, ou se é um crescimento cíclico, onde existe apenas um pico de investimento que depois abranda. Depois o segundo é se tem receitas recorrentes de subscrições e contratos de longo prazo, aqui associado ao backlog, que traz estabilidade, ou se são vendas únicas de hardware, que torna tudo mais volátil. Terceiro, se as empresas estão a dar um guidance sólido e se as expectativas realmente se convertem em resultados reais, porque podem falar e não ser aquilo que dizem. Quarto, se consegue crescer e manter as margens ao mesmo tempo. Ou seja, se o investimento não prejudicar as margens, isso é um bom sinal, mas existem alguns cuidados a ter se for tudo para o CAPEX com grandes períodos, o que reduz a depreciação e, portanto, só é refletido no futuro. E por fim, a quinta, sinais reais de sustentabilidade. E aqui só a Caixa é que nos pode mostrar isso. Um cash flow constante e um retorno sobre o capital investido. Portanto, quando a tecnologia deixa de ser hype e passa a ser infraestruturas, aí falamos de crescimento estrutural. Eu vou dar 2 exemplos para análise, que é a Nvidia e a AMD. Onde a Nvidia claramente domina o segmento de data centers e o gaming já não é o principal foco. No caso da AMD, existe um equilíbrio entre data centers, CPUs e algum para gaming. Ou seja, a Nvidia tem uma exposição muito maior ao boom da inteligência artificial. Para além disso, a Nvidia também tem uma grande exposição aos chamados hyperscalers, que são clientes como a Microsoft, a Amazon e Google. Logo, o crescimento também está dependente do CAPEX destas empresas, o que torna a empresa mais sensível a este ciclo ligado ao CAPEX de inteligência artificial. E uma possível correção ou recessão poderá ter um impacto maior na empresa. Dito isto, sim, a Nvidia está à frente em termos de vantagens competitivas devido à liderança tecnológica e escassez na oferta, por isso consegue cobrar mais, mas a AMD consegue competir mais em termos de preço-qualidade. E antes de continuar e passar às partes mais quentes, quero aproveitar para agradecer à Afirmatifor por apoiar este vídeo, que é uma corretora europeia que permite o acesso a ações ETFs em bolsas como a Nasdaq, New York Stock Exchange, etc. e por aí fora, bem como dados de mercado e ferramentas para análise. Para mais informações sobre os instrumentos financeiros disponíveis, podes consultar o website oficial da Afirmatifor. E agora vou partilhar contigo indicadores e rácios-chaves para estas empresas tecnológicas. Portanto, quando saem os resultados, prefiro olhar para o crescimento do lucro a partir do earnings per share do que olhar só para as receitas. E se as receitas aumentam, mas os lucros caem, algo aqui pode não estar bem. A forma do earnings per share é só o resultado líquido a dividir por número médio de ações em circulação e depois prefiro olhar para a margem operacional do que para a bruta, ao calcular o EBIT a dividir por revenue. Depois, o price to earnings, que é só o preço da ação dividido por earnings per share, não diz quase nada só por si quando a empresa está a crescer muito. Por isso, eu olho para o forward price to earnings, que já considera o lucro estimado no próximo ano, ou melhor, nos próximos 12 meses. Mesmo aqui é preciso ter cuidado porque estamos a calcular com base nas projeções. E também concilio este forward price to earnings com o PEG, que é dado pelo price to earnings a dividir pelo crescimento do earnings per share, que se for muito acima de 1, pode indicar que está sobrevalorizada. Depois, o price to sales dado pelo market cap dividido por receitas, penso que não faça sentido utilizar para mim no caso destas empresas, porque o market cap já reflete projeções futuras e aqui pode talvez enviesar. Depois, o free cash flow dado pelo cash flow operacional menos a variação do working capital menos o capex é importante para ter noção do impacto do investimento em capex nos resultados, porque de outra forma não irás saber. E se ainda sobra dinheiro. Por fim, temos o ROIC, que é dado pelo NOPAT dividido pelo capital investido. No fundo, para saber se cada euro investido gera um retorno acima do custo de capital, portanto, do WACC. Portanto, se o ROIC for acima do WACC, está a criar valor. Isto tudo é sobre rácios. Nos modelos de avaliação, o DCF normal funciona bem em empresas estáveis, mas em empresas de crescimento, como as que estão ligadas à inteligência artificial, não é tão apropriado por ser sensível a pequenas alterações na taxa de crescimento ou na taxa de desconto, que podem
mudar muito a avaliação. Por isso, faz mais sentido ter um cenário base, um cenário otimista e um cenário conservador para projetar as várias possibilidades, incluindo variar a taxa de desconto. Ou então, algo mais híbrido e personalizado, como um crescimento grande nos primeiros anos indicados para a respectiva empresa e depois começa a estabilizar. Portanto, aqui o objetivo é testar para entender se as expectativas estão refletidas no preço e se são razoáveis ou extremamente otimistas. E o vídeo poderia acabar aqui, que já irias sair com bastante conhecimento para a tua próxima escolha dentro deste tipo de empresas relacionadas com inteligência artificial. Mas quero ainda que tomes atenção ao guidance e ao backlog para aumentar a previsibilidade. Se no guidance houver uma diminuição de expectativas ou redução de encomendas futuras, mostra claramente sinais de abrandamento na procura e isto é um sinal de alerta. O que eu estou a fazer neste momento é facilitar os investidores ou criar um curso que ainda não está disponível para auxiliar nos investimentos com auxílio em ferramentas de inteligência artificial como a Manus, Cloud e por aí fora, que irão ajudar a analisar relatórios financeiros, earnings calls e criar múltiplos cenários para aumentar a eficiência, para além de criar um agente personalizado que provavelmente poderá te guiar e auxiliar neste tipo de estudos. Mas é importante perceber que estas ferramentas servem só para ajudar, porque não conseguem interpretar fatores qualitativos como a cultura de gestão e disrupção inesperada. E ao transmitir excesso de confiança, poderemos ter surpresas desagradáveis no nosso portfólio. Portanto, tenha atenção que estas ferramentas servem só para auxiliar. Portanto, neste lado, cá estarei para continuar a manter-vos informados. Eu realmente espero que este vídeo tenha sido útil e se foi, não te esqueças de colocar um gosto para apoiar. Obrigado e até uma próxima.